Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É uma grande alegria poder voltar à Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, essa amada igreja fiel que serve ao Senhor com seu coração. Nesta noite, eu quero conduzi-los acerca dos sentidos da palavra, para que a gente possa refletir sobre o seguinte tema: 4 chamados de Deus para hoje. 4 chamados de Deus para hoje. E o texto bíblico que vai orientar a nossa reflexão está no livro do Apocalipse. Nós cantamos agora há pouco um cântico, a canção do Apocalipse. E nesta noite eu quero que os irmãos tenham este livro diante do seu coração, diante da sua cogitação, para que, a partir deste texto, Senhor Deus e Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Então, Apocalipse, capítulo 15. Nós vamos ler os 5 primeiros versos. 15, de 1 a 5. Eu começo lendo assim, meus irmãos e minhas irmãs. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um grande mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Este é o texto. Então, permitam-me, quero orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra está diante dos nossos olhos, diante do nosso coração. Então, por obra e graça do Senhor Espírito Santo, aplique esta palavra ao nosso coração e permita-nos ver, Senhor, os 4 chamados que tens para nós no dia de hoje, que podem revolucionar toda a nossa caminhada contigo, podem fazer com que o nosso coração seja cada vez mais comprometido e devotado ao Senhor. Ajuda-nos, portanto, por Tua palavra. É assim que nós oramos, no santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja querida, nós estamos chegando praticamente à metade do ano, não é? Estamos já quase finalizando o mês de maio. Daqui a pouco chega o frio gostoso, não é verdade? Chega o friozão, e aí então nós vamos passando de estações em estações até o final do ano. Mas aqui já cabe uma pergunta, porque cristãos comprometidos com o Senhor estão sempre avaliando a sua caminhada. De algum modo, estão sempre olhando para o seu coração. Estão sempre sondando os seus caminhos à luz dos conselhos da Escritura, para ver se estão permanecendo na fé, no amor a Deus. E essa autoavaliação é algo assim muito saudável, tanto é que Paulo nos recomenda na sua primeira carta, quando ele diz assim: examinai-vos e vejam se vocês ainda estão na fé. Ou seja,
O autoexame do coração é algo absolutamente saudável e desejável. Assim, meus irmãos, nessa chamada para que a gente possa, então, examinar-nos mutuamente, né? É um chamado para a gente avaliar a nossa caminhada, ajustar as nossas condutas e propósitos. Deveríamos ser, à luz da palavra, tomados por uma santa disposição de passar toda a nossa vida diante do Senhor. E eu quero, então, possibilitar a você, que veio nesta noite, a partir deste texto de Apocalipse, propor, então, 4 exames que todos nós precisamos fazer para saber se ainda permanecemos na fé. Tá bom? Então, nesta noite, Deus, o nosso Senhor bendito, quer nos ensinar a glorificá-lo ainda mais. E a partir deste texto que nós lemos, Apocalipse 15, de 1 a 5, ele quer colocar diante de nós 4 áreas de conhecimento que precisamos avaliar. Primeiro, Deus nos chama para amá-lo mais. Deus nos chama para temê-lo mais. Deus nos chama para conhecê-lo mais. E Deus nos chama para desejá-lo mais. Aqui estão as 4 áreas que falaremos ao longo desta mensagem. Veja, conhecer a Deus, temer a Deus, amar a Deus e desejar a Deus. Você sabe por que eu proponho isso, irmãos? Porque a gente vai vivendo a nossa vida de uma maneira, assim, às vezes, tão inconsequente, tão despreocupada, tão seduzida pelas coisas que estão ao nosso redor, que a gente não percebe que a gente vai caminhando e perdendo sentidos, significados e valores. Aquela palavra que a gente encontra lá na carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse, que diz assim, lembra-te onde caíste. Isso é para todos nós. Precisamos sempre estar lembrando da caminhada. Assim, queridos irmãos, quero guiá-los no primeiro exame que a gente precisa fazer. Deus nos chama para conhecê-lo mais. Apocalipse 15, de 1 a 3, já nos dá o roteiro para a gente observar mais isso. Irmãos, o livro do Apocalipse, embora contenha visões que aterrorizam, né? Tem gente que, quando lê a Bíblia toda, quando vai chegar no seu roteiro de leitura no Apocalipse, diz, deixa eu pular esse negócio aqui. Aí volta de novo, lá para o seu início da leitura. Ou quando se aventura a ler o Apocalipse, vai até o capítulo 5. Porque, capítulo 1, você tem a visão do Senhor glorificado que encontra com João. Capítulos 2 e 3, você tem a mensagem às igrejas. Capítulo 4, você tem o alto conselho do céu, onde o nosso Deus bendito preside aquela reunião com todos os seres viventes, com todas as criaturas exaltadas do céu. Capítulo 5, você fica maravilhado e você vê o Cordeiro exaltado em cima do trono. Mas, gente, quando começa o capítulo 6, e você ouve falar de ira, trombeta, cálice derramado, juízo, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo, dragão, aí você fica aterrorizado, aí você já quer pular para o capítulo 21, que tudo está encerrando mesmo, já lê muito feliz o capítulo 22, não é? Tem gente assim que tem um verdadeiro pavor. Mas, gente, e se eu disser para vocês que o livro do Apocalipse é também chamado de o livro dos louvores ao Deus bendito? Deixa eu lhe falar, há 8 cânticos dentro deste livro que falam da grandeza e da vitória do Senhor. Então, se você não puder passar por todos esses cenários e ver que no meio da luta, do juízo, há louvor a Deus, você não vai consolar o seu coração. Os louvores estão ali para dizer que Deus não perdeu o controle da situação, que Ele reina soberanamente, e que Ele é o nosso Deus bendito, e nós somos a sua amada igreja. Essa é a grande mensagem de salvação que a gente encontra no livro do Apocalipse.
Mas o primeiro chamado que Deus coloca diante de nós é o chamado para conhecê-lo mais. E veja, irmãos, você encontra neste texto que eu indiquei aos irmãos, e inclusive a partir do verso 2, quando nós lemos assim: vi os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Só no texto que nós lemos, você encontra aqui adjetivos ou expressões exponenciais que se referem a Deus, e somente Deus é digno de receber esses títulos. Veja, diz aqui, grandes e admiráveis. É grande e admirável. São dois adjetivos que a gente encontra aqui, falando da grandeza da obra do Senhor. Diz que o Senhor é todo-poderoso, diz que o Senhor é justo, diz que o Senhor é verdadeiro, que os seus caminhos são altos, e afirma que Ele é o Rei das nações. Percebe isso? Até para louvar a Deus, você precisa encher o seu coração com o conhecimento de Deus. Ninguém louva a Deus no vazio. Ninguém louva a Deus sem o conteúdo revelado por Ele mesmo. Nós precisamos tomar aquele conteúdo que Ele já revelou, as coisas que Ele mostra sobre Ele mesmo, e colocar nos cânticos que entoamos a Ele, mostrando para Ele que tudo o quanto Ele revelou sobre Ele mesmo dirige a nossa vida, determina o nosso caminho, é a nossa mais profunda confissão de fé. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto que nos mostra a igreja glorificada do Senhor no céu, diante da augusta majestade do Senhor. E vejam, irmãos, estes santos que estão no céu, eles declaram de uma forma tão apaixonada as grandezas, os atributos, as qualidades de Deus, que isto aqui nos mostra o que será o nosso exercício pelos séculos dos séculos diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele e toda aquela que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então, veja isso, que coisa maravilhosa. Então, para ter o conhecimento correto sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre os seus atributos, sobre as suas obras, sobre o seu governo moral na história, isso vai nos conduzir ao correto temor reverente que lhe é devido. Queridos irmãos, a Instituta da Religião, a obra máxima escrita por João Calvino, ela fala algumas coisas que podem nos ajudar, e principalmente porque o conteúdo das Escrituras foi todo tirado da Escritura. Veja o que Calvino nos orienta. Ele diz assim, que a verdadeira sabedoria envolve o conhecimento que se pode ter de Deus e sobre nós mesmos. Você quer ser uma pessoa sábia? Procure conhecer a Deus. Procure ouvir o conselho de Deus na Escritura. Procure apresentar o seu coração para ser educado nos sentidos da fé, no que aparece como dádiva na palavra do Senhor, mas também na reflexão de homens que andaram com Deus e deixaram um legado para todos nós, como que facilitando a nossa busca, como que direcionando a nossa pesquisa, a nossa busca. Então, irmãos, vejam que coisa maravilhosa é dita. Calvino também diz que conhecer a Deus corretamente envolve não apenas saber que há um só Deus, mas que também é necessário que todos aqueles que sabem que Deus existe devem lhe prestar honra, adorar, mas também devem saber que somente Deus é a fonte de toda a verdade, sabedoria, justiça, misericórdia, poder e santidade.
Calvino vai nos dizer que o conhecimento sobre Deus nos leva a reconhecer a nossa própria ignorância, miséria, maldade, que esse conhecimento leva à nossa conversão diante dele, justamente porque nós não sabemos como lidar com a nossa própria existência, por isso carecemos demais da misericórdia do Senhor. Assim, Calvino também nos diz que relacionar-nos com Deus na base correta irá inflamar em nós o desejo de buscar a Deus, certos de que nele e somente nele repousa para o nosso bem tudo aquilo, todo o conteúdo, toda a graça que necessitamos para viver diante dele com um coração piedoso. Agora, deixe-me indicar-lhes de modo prático como é que você pode crescer no conhecimento de Deus. Olha, eu não sei como é que é a sua prática diária, mas leia a Bíblia, viu? Leia a Escritura, lá você vai encontrar afirmações sobre Deus, você vai encontrar pessoas que tiveram experiências profundas com Deus. Davi, por exemplo, não é? E você vai encontrar tantos outros conselhos, tantas indicações. Compre bons livros que falam sobre Deus, leia, sabe? Veja os testemunhos, aprenda, seja doutrinado, converse com pessoas experientes na fé, ouça os momentos pelos quais essas pessoas foram ajudadas por Deus. Como é que Deus interviu na sua história? Como é que Deus as salvou? Como é que Deus lhe deu provisão? Como é que Deus as consolou em momentos críticos da vida? Ouça seus irmãos, ouça suas irmãs. Ao mesmo tempo que você informa-se e forma-se espiritualmente, lendo a Escritura, lendo bons livros, conversando com as pessoas, aconselhe-se com os pastores da igreja. Toda vez que surgir uma dúvida no seu coração, acione os presbíteros, acione os pastores, ore com eles, ore por eles. Irmãos, nós temos tudo para chegar como esses que a Bíblia descreve, os vencedores da besta, os vencedores do número do seu nome. Essa comunidade do céu é uma comunidade de vencedores, de gente que venceu, além dos seus inimigos, que venceu as suas próprias indisposições para crescer no conhecimento de Deus. Gente que venceu a preguiça, gente que venceu o enfado, gente que venceu toda a indisposição do seu coração para crescer no Senhor. Esse é um extraordinário chamado que Deus nos faz. Nós precisamos ter a intencionalidade de crescer no Senhor, de nos apresentarmos a Ele como filhos queridos, filhos benditos, que, tendo sido transformados por sua graça, agora podem viver pelo seu amor diretivo, quando Ele nos impulsiona para viver um dia depois do outro, sendo abençoados e sendo também povo que abençoa no nome do Senhor. Amém, meus irmãos? O segundo chamado que Deus nos faz, nós lemos no verso 4, bem no início, quando a gente vê aqui dito assim: quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Percebe? Nesse cântico que está sendo expresso aqui uma verdadeira admiração de gente que não louva a Deus, de gente que, por não reconhecer e não conhecer os atributos de Deus. Primeiro, veja, se você não cresce no conhecimento revelado de Deus, você não tem por que louvar a Deus. Você não tem conteúdo para louvar a Deus. O seu coração está esvaziado de conteúdo para você se aproximar amorosamente de Deus. Então, como você vai temê-lo se você não sabe que deve temê-lo? Como você vai adorá-lo se você não sabe que a adoração é a condição requerida daqueles que são filhos,
que foram adotados, que foram salvos, que foram ungidos, separados para esta grande obra de declarar os altos caminhos do Senhor. Amados irmãos, mas veja, essa declaração que está aqui diante de nós, só teme a Deus, só glorifica a Deus quem verdadeiramente o ama. Percebeu isso? Quanto mais você conhece a Deus, mais você se apega a Ele com amor. Quanto mais você conhece os atributos do Senhor, mais você quer estar próximo dEle. Quanto mais você descobre as coisas, as pistas, as pegadas, os indicativos que Ele coloca no seu caminho para que você o encontre na jornada da vida, quanto mais você entende que Deus intencionalmente está atraindo o seu coração para Ele mesmo, a sua resposta será por um amor apaixonado, a ponto de você dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Imagina falar isso pelo resto da sua vida, em todos os momentos da sua existência. Não haverá um só dia na sua vida em que você não possa dizer isso com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Vejam, o reverendo Albert Martin disse que há alguns ingredientes que são essenciais para que a gente possa crescer no amor a Deus. O primeiro ingrediente que ele diz é assim, é preciso ter conceitos corretos do caráter divino. Isso nos remete à primeira coisa que nós falamos aqui. É preciso conhecer a Deus para ter conceitos corretos sobre Ele. Segunda coisa que o reverendo Albert Martin nos diz, para nós crescermos no amor a Deus, nós precisamos desenvolver um senso penetrante da sua presença. O que quer dizer isso? O sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 6, nos dá o indicativo, quando ele diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Eu, se fosse você, não esquecia desse versículo não, viu? Anotava aí, depois marcava na Bíblia, porque o santo servo do Senhor está dizendo assim: você quer desenvolver a santa perspectiva de reconhecer a Deus em todos os cenários da sua existência? Então, reconhece o Senhor. E reconhecer o Senhor tem a ver com o bom uso que a gente pode fazer da palavra do Senhor no nosso coração. Pensa assim, na iminência de você tomar uma decisão errada, de algo que pode ser um tremendo prejuízo para o seu testemunho, na iminência de você fazer uma aliança perversa, no momento em que você pode tomar uma decisão que pode prejudicar muita gente, e aí, se você parar um pouco, Deus vai colocar lá dentro do seu coração uma palavra para frear o seu ímpeto, para brecar um pouco essa sua compulsão. E aí, com essa palavra que acende dentro da gente, na verdade, para a gente reconhecer o caráter de Deus no nosso caminho. E, ao invés de andar por uma vereda tortuosa, o Senhor endireita naquele ponto o nosso caminho, por termos ouvido a sua palavra. Veja, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e todo é todo, viu, irmãos? Não tem exceção nenhuma aqui. Deus é o Senhor de todos os nossos caminhos, de todas as nossas cogitações. E o seu governo se estende poderosamente em todos os cenários da nossa existência. Não há nada que Deus não coloque a sua mão para purificar, santificar, para nos tornar verdadeiramente santos para Ele. Louve a Deus por isso. Diga: obrigado, Senhor, por fazeres isso por mim. Por compaixão e misericórdia, o Senhor me preserva, o Senhor luta pelo seu povo.
A terceira coisa que o reverendo Martin nos diz aqui, irmãos, é que nós necessitamos de uma consciência constante da nossa obrigação para com Ele. Então, veja, se você está sendo continuamente chamado por Deus a reconhecê-lo, passo seguinte é você viver o corandel. Corandel é uma expressão que quer dizer assim: a vida vivida sob os olhos de Deus. A vida vivida na presença de Deus. Sabe, isso não é para tornar ninguém triste. Muito pelo contrário, é para nos incentivar à alegria de andarmos debaixo do cuidado fiel do nosso Deus e de sabermos que Ele amorosamente estende a sua mão e o seu olhar sobre nós. Os olhos de Deus estão continuamente sobre o seu povo. Louvado seja o Senhor por isso. Assim, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que, muito embora estes conselhos sejam piedosos, mas nos nossos dias há uma terrível aversão ao estilo de vida mais reverente. Há um estilo de vida que é mais devotado a Deus. Isso, eu diria até que, dentro do cenário que a gente vive, é uma coisa absolutamente ridícula. Uma pessoa devotada a Deus, que ama a Deus, é ridicularizada, porque o mundo nunca vai apreciar uma vida devotada a Deus. Nós somos continuamente alvo de humilhações, de chacota. Você sabe disso, lá no seu trabalho você vivencia isso. É como que você fosse uma ofensa viva, pelo fato de você amar a Deus e de não aceitar as chamadas santas maracutaias que rolam lá no seu ambiente de trabalho. Quando você é chamado a fazer parte de um grande conluio pecaminoso que pode trazer, aparentemente, pequenas benesses para quem assinar aquele documento fraudulento e, a despeito disso, ser um grande prejuízo para a comunidade em geral. Mas você pode dizer: eu estou sob nova direção. O Espírito Santo não me permite fazer isso. Eu vivo diante do meu Deus não me permite fazer isso. Eu não tenho parte com os perversos, e isto é uma perversidade. E todas as vezes que nós nos posicionamos diante do Senhor, assumindo a sua justiça como nosso parâmetro moral, irmãos, nós somos odiados. A opção, então, existencial dos nossos dias é por essa vida sem compromisso, sem espaço para Deus, e nós estamos vivendo exatamente os dias de um novo ateísmo. O que eu quero dizer com isso? No início do século XX, nós tivemos a contribuição de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. E ele dizia abertamente que ateu era aquele que não acreditava em Deus. Então, as coisas estavam muito bem definidas. Você não é ateu se você acredita em Deus e vive para Ele, mas você é um ateu se você não vive para Deus e não acredita nele. Simples assim. Mas nos nossos dias, irmãos, nós vivemos a tragédia de termos novos ateus. Não é? E quem é o novo ateu? Talvez você o conheça. Talvez ele esteja do seu lado na igreja. Talvez ele faça parte do seu relacionamento. O novo ateu, irmãos, não é necessariamente aquele que não acredita em Deus. Ele até acredita. O novo ateu é aquele que não acha que Deus seja relevante para a sua vida. O que quer dizer isso? O novo ateu, meus irmãos, é aquele que, embora saiba do caráter de Deus, das qualidades de Deus, ele vive uma vida de agenda tão cheia, de compromissos que entulham a sua agenda. Ele já não acha mais espaço dentro da sua vida para a manifestação de Deus. Ele tem prazer de se encontrar com as pessoas, mas não se encontra com Deus. Deus, para ele, é apenas uma ideia não vivida, não experimentada,
O novo ateu é aquele que, ao se relacionar com as pessoas, até gosta de ser chamado de cristão, mas os envolvimentos práticos desse título não são com ele. Assim, meus irmãos, nós vivemos a tragédia nos nossos dias de termos isso. Então, como você pode restaurar o seu amor por Deus? Não é? Somos chamados, então, a olhar para a Escritura, como já lhes falei, mas uma brilhante maneira pela qual você pode restaurar o amor para Deus é servindo. E deixe-me dizer como isso é importante. A igreja presbiteriana no Cruzeiro tem enormes necessidades. Há muitas frentes missionais aqui, que carece da sua generosa participação, da sua capacidade de se engajar dentro desses desafios. Então, quando você serve o próximo, o Senhor aumenta no seu coração o amor por ele, para que esse amor transborde de você para o próximo. Uma maneira extraordinária da gente amar a Deus e continuar amando é pela capacidade crescente de nós nos doarmos compassivamente para atender às necessidades que estão ao nosso redor. Nós amamos a Deus quando crescemos no conhecimento sobre o seu amor também. Nós amamos a Deus quando dedicamos atenção especial às pessoas que sofrem ou que carecem de conselho, de ânimo, de encorajamento. O amor, irmãos, não é uma ideia abstrata, muito pelo contrário, é o exercício de um coração que se doou a Deus, que se consagrou a Deus, mas que agora é um vaso nas mãos de Deus, para Deus encher e transbordar para as pessoas que necessitam. Captar a ideia, meus irmãos? Entenderam o que está sendo dito aqui? Irmãos, Apocalipse 15, verso 4, também fala que nós precisamos crescer no temor reverente de Deus. Irmãos, está tudo conectado nessa mensagem, quando a gente olha para isto e vê a enorme graça, né, que a gente pode notar aí. Nós lemos lá em Apocalipse 4, 15, 4, diz assim: pois só tu és santo, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aqui nós somos chamados por este conhecimento a temer o nosso Deus, amando-o a partir desse temor reverente. Irmãos, no século XVII, um puritano, um teólogo chamado William Law, ele, no seu livro Um Sério Chamado à Devoção e à Vida de Santidade, ele diz assim, preste atenção nisso, ó, quem ama a Deus verdadeiramente é devotado a Ele. Portanto, ser devotado a Deus significa não viver mais para a sua própria vontade, ou para o caminho ou o espírito do mundo, mas para a exclusiva vontade de Deus, que considera Deus em tudo, que serve a Deus em tudo, que faz todas as partes da sua vida, partes devotadas ao engrandecimento do santo e bendito nome de Deus e da sua glória. Eu fico, assim, profundamente emocionado quando eu vejo esta citação dita na maneira como foi dita. William Law foi muito perseguido por ser um servo fiel ao Senhor, e afirmou isso num cenário muito difícil da sua vida. E ele, então, deixa esse legado para todos nós entendermos a grandeza do que significa amar e temer ao Senhor. Paulo
testificou que o amor de Cristo por nós nos constrange a viver, não apenas para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Veja na sua Bíblia o que diz 2 aos Coríntios 5, de 14 a 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Percebeu? Nós fomos chamados para viver não mais para nós mesmos, mas fomos chamados para viver para Deus que morreu por nós, Senhor Jesus que morreu por nós e por nós ressuscitou. Algumas razões pelas quais você pode intensificar o seu temor amoroso por Deus. Veja, nós amamos o Senhor por sua obra da salvação fiel que nos alcançou. Glória a Deus. Nós amamos ao Senhor pelo destino que Ele reservou a todos nós, os seus filhos que foram comprados pelo seu sangue. Nós amamos a Deus por sua soberania e glória, pois mesmo sendo pecadores, vivendo no mundo caído, fomos imersos na graça redentora de Deus. Nós amamos a Deus e tememos o seu santo nome, porque nesse mundo onde tudo se encontra em decadência, como falou nosso irmão Rômulo, as misericórdias do Senhor nunca envelhecem, nunca se esgotam, nunca são inoportunas, nunca murcham, nunca enfraquecem, não cansam jamais. É esse Deus extraordinário que nos chama a um relacionamento vivo com Ele. Somos chamados a obedecê-lo, sendo esta a prova de que o amamos e o tememos, de poder contar com a sua manifestação em nossa vida. Leia na sua Bíblia, por gentileza, João 14, verso 21, onde você encontra a palavra do Senhor Jesus dizendo assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vocês viram que destino maravilhoso está colocado diante de nós. Nós temos a possibilidade de vivermos toda a nossa vida com a manifestação bendita e amorosa do Senhor Jesus. Pensa nisso. Em qualquer estação da vida, em qualquer momento da sua vida, o Senhor vem como aquele amigo fiel, consolador, provedor, numa relação diferenciada, onde você é o amigo do Senhor Jesus, Ele é o seu grande amigo, hein? Pensa nisso. Uma jornada extraordinária, na qual, por causa da presença de Jesus, você começa a ver que algumas pessoas vão chegar muito perto de você, porque vão começar a sentir, o bom perfume de Jesus em sua vida. E deixe-me dizer-lhe, a abundante manifestação do Senhor Jesus acontecendo na sua vida, porque você descobriu um segredo vital, que para que ele seja evidente, você precisa diminuir. Antes importa que ele cresça e que eu diminua. Assim, queridos irmãos, é extraordinário esse destino colocado diante de nós. Atenda a este chamado do Senhor. Nós já ouvimos aqui esta noite que o Senhor nos chama para conhecê-lo mais, que o Senhor nos chama para temê-lo mais, que o Senhor nos chama para amá-lo mais. Mas eu quero finalizar esta mensagem dizendo que Deus nos chama para desejá-lo mais. E eu quero olhar com você o verso 5 deste texto, onde nós lemos: depois destas coisas, olhei, e abriu-se o céu, e vi o santuário
do tabernáculo do testemunho. Irmãos, já não bastasse tudo aquilo que João viu ainda uma coisa mais excelente, que colocou o seu coração pulsando de gratidão a Deus, por Deus tê-lo achado digno da mais excelente de todas as visões. O céu se abre diante de João, e ele vê o santo templo do Senhor, onde o Senhor, com toda a sua glória, enche aquele lugar. Já pensou nisso? As revelações virão se você se definir com o Senhor. Uma comunhão profunda será verdade se você se definir com o Senhor. Mas o que nós vemos aqui é que o Senhor vai também, além de colocar diante de você o chamado para conhecê-lo, amá-lo e temê-lo, saiba, o Senhor também vai colocar diante do seu coração e no seu coração um profundo e intenso desejo por Ele. Precisamos disso, meus irmãos, porque é justamente esse intenso desejo que nos coloca a caminho de nos relacionarmos vivo e verdadeiramente com o Senhor. Irmãos, abriu-se o céu, o testemunho do nosso Deus foi colocado. Precisamos desesperadamente dessas realidades espirituais celestiais, desses princípios, dessas observações, dessas verdades, desses mandamentos, desses encorajamentos, dessas exortações, dessas repreensões que a graça puder colocar na nossa vida, para que o desejemos mais e mais. Sabe por que isso, irmãos? Porque nós corremos o risco de nos familiarizarmos tanto com os temas da graça, que nós acabamos achando que isso é muito comum. Sabe? Nós vamos nos acostumando tanto que a gente já não valoriza termos recebido. E é isso que acontece mesmo na vida da gente. A gente vai se acostumando tanto com a vida cristã que a gente já não acha mais que ela é importante. A gente vai se acostumando tanto com os temas e com tudo aquilo que envolve o mundo da graça, na igreja, na vida de fé, que nós vamos relativizando os absolutos de Deus. E nós vamos desprezando, e nós vamos até criando uma escala de prioridade sobre aquilo que a gente deve fazer para Deus ou não. E a gente vai cometendo pecados sem perceber que estamos pecando, deixando as coisas de Deus de lado, priorizando outras, e às vezes, dentro da nossa classificação de prioridade, a gente não percebe que vai colocando as coisas de Deus que já não são mais relevantes na nossa vida, porque nos acostumamos com elas, e vamos colocando de lado. Assim, meus irmãos, sem o assombro reverente diante da majestade de Deus, diante das maravilhosas realidades do Evangelho, que cativam a nossa atenção, que despertam os nossos temores reverentes do Senhor, sem conhecermos a grandeza do Senhor, sem nos tornarmos assim absolutamente extasiados diante da graça do Senhor, nós podemos passar toda a nossa vida sem perceber que, ao longo da nossa caminhada, para chamar a nossa atenção, o Senhor colocou uma sarça que arde sem se consumir, mas você passa olhando por ela, não acha importante e segue a sua vida. E Deus, por misericórdia, vai colocando sarças e mais sarças no nosso caminho. Mas eu, se fosse vocês, eu também digo isso para mim, diante de uma sarça ardente, eu tenho que tirar as sandálias, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que me prostrar diante do Senhor e dizer, só o Senhor é Deus. E você me diz assim, mas pastor, como que Deus faz isso? Como que Deus planta uma sarça ardente no nosso meio? Muito simples. Às vezes você é surpreendido
com um testemunho de um irmão que você ama, que diz assim, ao choro, que diz com os olhos marejados: irmãos, eu não tinha nada. O Senhor me deu uma provisão, ajudou a minha casa. Esse irmão se debulhando em lágrimas, sabe o que é isso? Sarça ardente. Você está com alguém doente na sua casa e você ora, diz: Deus, por misericórdia, cura minha esposa, cura meu marido, cura os meus filhos. E o Senhor vem e bondosamente faz o impossível na sua casa. Uma sarça se ardeu na sua casa. O que você faz? Não apenas ajoelha e adora, mas conta para todo mundo o que Deus fez de bom na sua vida. Porque é o trânsito dessas notícias do agir poderoso de Deus que vai aquecendo o nosso coração e que vai nos livrando de viver uma vida esquálida, sem sentido, insossa. É preciso que a gente olhe seriamente para isso que está sendo dito, meus irmãos, para que a gente não viva simplesmente acostumados com as coisas que a gente ouve. Você sabe o que acontece quando a gente não vive mais uma vida com espanto diante de Deus? Aquele santo assombro diante da majestade gloriosa do Senhor. Às vezes você ouve alguém contando uma bênção que recebeu, e aí você reflete, assim, aí você tira uma antiga bandeira do seu bolso, mas eu também já vivi isso. E aí, de tanto falar das coisas do seu passado, mas nenhuma do presente, você está vivendo de nostalgia. Você está vivendo apenas da lembrança das coisas que eram, mas não são más. Isso já é um indicativo para você considerar seriamente o caminho do seu coração. O que você fez com a sua vida? O que você fez com a presença de Deus viva em você? É preciso que o nosso coração se aqueça de novo na presença bendita do nosso Deus. Amém, querida igreja? Eu não trouxe aqui uma mensagem para você ficar triste, não, viu? Isso aqui é para nós considerarmos seriamente diante de Deus. Sabe por quê? A gente está quase no meio do ano. Ainda tem mais um semestre, um pouco mais, para você recuperar sentidos, para você recuperar a caminhada. Então, faça isso, conhecendo mais a Deus. Faça isso, amando mais a Deus. Faça isso, temendo mais a Deus. Faça isso, desejando mais a Deus. Queridos irmãos, lembre-se de algumas coisas que Davi nos fala aqui. Salmo 42, de 1 a 2, Davi diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei diante da face de Deus? É preciso que a gente viva com essa expectativa. Deus, a minha alma tem sede do Senhor. Eu tenho fome do Deus vivo. É isso mesmo? É essa santa necessidade que há no seu coração? Ou já não há mais? Davi também nos diz lá no Salmo 27, 4, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Percebe como isso é importante para Davi? Ele tinha tanta sede, tanta fome de Deus, que ele queria viver continuamente na casa do Senhor. Isso não é morar no templo não, viu, irmãos? É ter a consciência de que a glória de Deus enche todo lugar, todo momento. Então, onde você está é casa de Deus. Amém? E onde você está por ser casa de Deus, ali Deus saciará toda a sede e toda a fome do seu coração.
É Davi também que nos diz no Salmo 63, verso 1, que ele fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. Isaías também nos fala assim, Isaías capítulo 26, versos de 7 a 9, ele fala assim: a vereda dos justos é plana, tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Irmãos, eu, se fosse vocês, anota aí de novo, hein? Eu vou falar aqui, ó, Isaías 26, 7 a 9. Isaías, gente, fala aqui para a gente, não é? Ele fala assim: a minha alma suspira por ti, eu te procuro diligentemente. Irmãos, precisamos aprender com os santos de Deus. Vocês já ouviram falar de C.S. Lewis, que escreveu O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, né? C.S. Lewis nos fala uma coisa maravilhosa. Olha o que ele fala aqui, ele diz assim, ó: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Eu fui feito para Deus. Se a gente crescer no amor, no conhecimento, no temor e no desejo, o nosso coração será tomado por altos pensamentos sobre Deus. Nada vai nos satisfazer neste mundo. E aí as pessoas vão dizer: rapaz, você nem é desse mundo, né? Porque você não deseja nada desse mundo. Eu desejo Deus. Eu desejo a comunhão com Ele. E aqui eu vivo nesse mundo apenas fazendo uma preparação para uma vida plena com Ele. Enquanto eu viver aqui, sou um peregrino em missão. E recebi a missão do Senhor de guiar, de orientar tantos quantos forem possível para amarem ao Senhor, para desejarem ao Senhor, para temerem ao Senhor e para conhecerem ao Senhor. Querida Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, o que os irmãos e as irmãs ouviram hoje são palavras de vida. É um santo apelo do Senhor presente na sua palavra, para que você não desperdice a sua vida. Você ainda tem mais um semestre para corrigir rumo. Você ainda tem mais um semestre para se definir amorosamente pelo Senhor. Então eu quero orar por vocês agora, orar por mim também, e pedir que o Senhor nos ajude a viver uma vida piedosa para Ele, uma vida amorosa e uma vida que realmente tenha sentido, significado e valor. Vamos orar. Nós te agradecemos profundamente, ó Senhor, por Tua palavra santa e fiel, que trouxeste como conselho ao nosso coração nesta noite. E fazemos nossas as palavras de Pedro, quando perguntado por Ti, quando Pedro disse: para quem nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Então, Senhor, eu e meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, somos Teus servos, apaixonados por Ti, e queremos que o Senhor dinamize a nossa vida, que o Senhor nos torne pessoas que amam conhecer o Senhor, que crescem nesse conhecimento, que amam profundamente ao Senhor, que temem o Teu nome reverentemente, mas que crescem também no desejo por Ti, com uma
insaciável fome e sede do Senhor. Senhor, nada nos seduz, nada nos agrada mais do que estar diante do Deus vivo e vivermos para a glória do Senhor. Então, Senhor, nos ajude quanto a isso. Nós ouvimos hoje essa palavra, então, pelo Teu Espírito, aplica ao nosso coração, para que vejamos, sim, perceptíveis sinais de transformação nesta igreja abençoada. Que vejamos famílias transformadas, que vejamos vidas transformadas, que vejamos ministérios transformados, que vejamos, ó Deus amado, uma casa revitalizada pelo amor, pelo conhecimento, pelo temor e pelo desejo do Senhor. Essa é a nossa oração, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.